Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje, diferente de tudo que eu fiz, eu vou falar sobre treta aqui com vocês. Vai ter treta aqui também. Vem comigo, vamos embora. Oi gente, então, antes de qualquer coisa, eu sei que vocês estão empolgados aí para poder, falou que é confusão, o povo já chega na janela, aquela coisa, né? Mas olha, antes de qualquer coisa, se inscreve aí no canal, deixa o joinha, tá? Já prepara aí, já vai formulando o comentário que você vai fazer, porque se o seu feedback, a sua opinião é muito importante para mim, ok? Então vamos de treta, era um vídeo que eu não tinha programado para fazer. Na verdade, o que está no gatilho aqui para sair para vocês é um vídeo sobre Machado de Assis, mas apresentando Machado de Assis, a importância do Machado de Assis. Lembra que no vídeo de retomada, eu vou deixar o vídeo aqui no card, eu não sei onde que fica o card, mas eu vou deixar aí para você ler. Eu tinha falado sobre a minha pesquisa de doutorado, que eu estou escrevendo uma tese sobre Machado de Assis, lembra isso? Então, pois é, eu ia fazer um vídeo, aliás, eu fiz um vídeo sobre Machado de Assis, mas eu achei que seria muito melhor eu antes inserir nessa polêmica da vez, porque eu acho que a polêmica, tem uma certa função importante, porque ela levanta questões, importantes da sociedade brasileira. E então eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder também dar o meu pitaco, a minha opinião, a minha opinião, porque é claro, vocês sabem, de onde que eu venho, qual que é a minha formação, esse tipo de coisa, para poder falar sobre a treta que rolou no Twitter. Gente, o Twitter é isso, O Twitter é feito de treta, rede social, é para um monte de gente dar opinião, opiniões apressadas, esse tipo de coisa e tal. Bom, mas eu quero primeiro contextualizar vocês o que treta, Yuri, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, o Felipe Neto postou um meme, e era para postar, era Palmeirinha lá, poste uma treta literária e saia correndo, E ele postou falando que Machado de Assis é um desserviço, à educação brasileira. Obrigar as crianças, os jovens a lerem Machado de Assis é um desserviço. E aí é claro que o Twitter em peso já desceu, daquele jeito, Porque você sabe, as pessoas adoram julgar, o tribunal da internet ele é implacável e é, muitas das vezes, injusto, chato, etc. Mas por que eu estou comentando disso aqui com vocês? Porque o que o Felipe Neto postou, primeiro de tudo, foi o meme, como ele já deixou explicado nos tweets que ele fez subsequentes, depois que a poeira baixou, ele fez os tweets lá para poder explicar. Mas ele não deixou de falar uma coisa muito importante. Calma lá, porque já tem gente, mas eu já estou vendo. Yuri, você pesquisa Machado de Assis, você não pode concordar com o Felipe Neto. Calma, muita calma, A gente tem que ter calma, a gente sabe por quê? Porque esse momento de ler esses trem na internet, as pessoas vão muito apressadas para dar opinião e tal. O que o Felipe Neto falou não daquela forma, depois ele explicou, todo um contexto, e aí a piada até perde a vez, mas traz uma questão muito importante para nós, que é o que é a literatura brasileira, o que deve fazer parte do cânone, e o quão importante ter acesso a esse cânone da literatura brasileira na educação básica é importante para a gente formar um brasileiro. A gente precisa pensar que todas as obras que estão ali na escola, elas foram inseridas segundo um critério de importância, E, na verdade, esse critério de importância ele é discutido por vários estudantes, estudiosos da literatura, para poder formar um brasileiro. Quando eu falo formar um brasileiro, é importante a gente lembrar, a literatura ela não está inserida ali só para que o aluno tenha conhecimento dos estilos de época, como o ensino de literatura, infelizmente, sempre acontece. Você ensina as escolas, as características, os livros trazem assim, não importa qual for a rede que você estiver trabalhando, ou o livro didático que você estiver trabalhando, a maioria deles traz esse apanhado histórico-cronológico, Porque a história ela não é só
essa maneira de apresentar as coisas segundo uma cronologia. Mas, sim, é a forma predominante, né? E aí você vai apresentando para o aluno arcadismo, as escolas, né? Você chega no romantismo, você apresenta a primeira fase, segunda fase, terceira fase, realismo, naturalismo, e esses ismos todos. E isso tudo, gente, pasmem, isso tudo não faz ninguém gostar de literatura. Pelo contrário, são muitas características, né? E mesmo um aluno mais aplicado na área, ele vai estar lendo lá a Reencarnação. E aí ele vai estar lendo um livro qualquer, A Carteira do Meu Tio. Ele vai estar lendo outro livro qualquer, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E procurando aquelas características. E naquela linguagem que não é acessível. Gente, não é para gostar de literatura. Eu comecei a ser um leitor por causa de Harry Potter. Sim, a J.K. Rowling, né, que também aí tem outra treta literária para a gente falar outro dia, né? Mas eu comecei com Harry Potter, eu sou um fanzaço de Harry Potter. E na universidade eu fui estudar o escritor francês Marcel Proust. Qual que é o problema de eu ter começado com Harry Potter? Na verdade, problema nenhum, é uma grande vantagem. Se não fosse por Harry Potter, eu jamais teria começado a ler. É verdade que durante o meu percurso, teve momentos em que eu já demonstrava um interesse pelos clássicos. Claro que eu demonstrava esse interesse, né? Eu lembro uma vez que eu estava lendo na casa da minha mãe, ainda morava com a minha mãe, eu estava lendo José Lins do Rego, Menino de Engenho. E aí uma tia chegou e falou assim, esse menino está lendo um clássico literário com essa idade, vai ser intelectual. Mas isso já demonstrava um interesse meu. Eu já era mais voltado, mas nem todos os alunos são. Detalhe, eu nasci eu nasci em 1987. Não nasci conectado à internet nessa era da falta de atenção que os alunos de hoje nasceram. Então você não pode culpar o moleque porque ele não consegue se prender em 200 páginas com uma linguagem inacessível, falando de coisas que não são, de sentimentos que não são comuns ao tempo dele. Isso não pode. Isso é a primeira coisa. Não pode, tá? Agora, eu estou mais livre nesse vídeo, né? Você reparou? Estou tentando ficar mais solto. Beleza. Então tá. Aí, você não pode pensar que o aluno ele é culpado por não gostar de Machado de Assis. Entretanto, Machado de Assis não está ali como desserviço, não, como colocou Felipe Neto. É claro que, gente, ele se explicou depois, eu não vou repetir o que ele postou no tweet, você vai lá no Twitter dele, você vai encontrar lá a linha toda de tweets, tudo concatenado para você ler bonitinho, tá? Não vou trazer aqui. O que eu quero falar aqui é o seguinte: leitura é prazer ou leitura é informação, é aprendizado, é instrução? A literatura ela é para deleitar, para nos dar prazer, ou para nos instruir? Ou para as duas coisas? Será que é possível juntar as duas coisas? Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso, cara, porque o que o Felipe Neto colocou e toda a polêmica envolvendo traz à tona qual a importância de um autor para que ele seja ensinado na escola? Aliás, com que idade ele deve ser ensinado na escola? Né? E ele deve ser ensinado na escola sob qual perspectiva? Essa é outra coisa importante também. Então, não se trata de a favor ou contra mandar o menino ler. Mandar ler é muito ruim, né? Mandar ler, né, tem que ser uma sugestão. Também não vou ser hipócrita, né? O professor manda, a gente manda o aluno fazer a tarefa, a gente manda assim, né? É uma espécie de coação. Você não vai fazer? Não, ok, você pode não fazer, também vai ter os pontos, não. O professor é assim, não tem nada de que ensino é libertação, não, tá? Existe uma certa violência inerente ao ato de ensino, e isso faz parte da parada, né? E também faz parte da questão do aprendizado, e aqui eu estou falando de educação, que o aprendizado ele tem um certo desconforto, porque ele pede para que você saia da sua zona de prazer, né? Eu me recordo que uma vez na Universidade Federal de Ouro Preto eu estava fazendo aula de estudos
gramaticais de língua inglesa. E uma menina perguntou para o professor assim: professor, ele estava ensinando umas categorias de uma teoria linguística chamada linguística sistêmica do Halliday. E aí esse professor estava ensinando, a menina perguntou para ele assim: professor, mas não tem um jeito mais divertido de aprender isso? Não, o professor parou a aula, olhou bem para a menina, olha para mim. Aí ele olhou para ela e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa bem séria. Aqui é para estudar. Quando você quiser se divertir, você vai para o bar, você vai para o parquinho, você vai fazer o que você quiser, né? E ele poderia estender até coisa que eu não posso falar aqui. Mas, o que ele queria dizer com aquilo, né? A literatura apresentada na escola, né, e qualquer outro conteúdo apresentado na escola, é claro que há momentos que o conhecimento pode ser divertido, você pode se interessar mais, pode ter prazer, etc. Mas a literatura ali é para dar uma base formativa para o cidadão. Aliás, para apresentar para ele o que constitui a literatura do Brasil, a memória literária que faz o brasileiro ser brasileiro, né? Aquele repertório todo. É claro que o menino não precisa ler de Gil Vicente a Guimarães Rosa, mas ele precisa mais ou menos conhecer, que eu vou contar um segredo aqui para vocês, eu não conto para ninguém não. Nenhum professor que eu conheço, tá? Pode ter algum doido por aí, leu todas aquelas obras. Eu não li. Eu li algumas. É impossível você ler 5 séculos de literatura, tudo que todos os autores produziram. Não leu, né? Ninguém lê. Você lê, às vezes, todas de um autor que você vai estudar, né? Ou de um autor que você tem mais interesse, ou algumas de algum autor, outras de outro, para você ter mais ou menos um vislumbre, né? Um vislumbre. O que é o vislumbre? Você vê um pouco, você vê rapidinho ali, mas você não viu tudo. Não é uma visão absoluta sobre um autor. Então, essa forma que a gente ensina literatura é para dar conhecimento para o aluno ter um vislumbre do que é importante para ele. Claro, né, gente? Infelizmente, a característica utilitarista do nosso conhecimento, para passar no vestibular, para passar no Enem, para fazer a prova da FUVEST, é para isso que a gente ensina também, infelizmente, mas faz parte do rolê, né? Então, o que eu quero dizer com isso tudo e por que eu estou gravando esse vídeo? Para poder dizer que o que foi levantado naquele tweet é extremamente importante. É extremamente importante porque diz respeito ao ensino da literatura, a formação do público leitor no Brasil, como que a gente está fazendo isso nas aulas. E outra, gosto de enfatizar isso porque eu vi muito vídeo aqui antes de gravar esse, e todo mundo falando, porque os professores não ensinam a literatura da forma que deve ser ensinada. Ô, gente, professor ganha salário em alguns lugares inferior ao salário do lixeiro. Nada contra, tá? Aliás, uma sociedade perfeita seria que os salários fossem o mais próximo possível, tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, que professor ganha, às vezes, o salário que um atendente de loja ganha. O professor é o educador, ele é o formador de toda uma nação, do atendente de loja ao médico, do juiz ao cientista, ao engenheiro. Então, o professor, muitas das vezes, ele tem que ter uma carga horária imensa, ele não pode preparar a aula, ele não pode sequer pesquisar sobre metodologias de ensino de literatura, que sim, é uma ciência, tem bibliografia acadêmica extensa sobre isso. Então, antes, gente, de culpar o professor, ou de culpar o aluno, ou de sair culpando, a internet adora culpar, ponto o dedo, pá, né? Odeio esse gesto, odeio, tá, esquece. Então, eu quero dizer o seguinte, pensa que, de um lado, você tem, nessa treta, o ensino de literatura, que a gente pode discutir o ensino de literatura, essa é uma das camadas dessa treta, ok? De outra, você tem a educação pública brasileira. Esse é outro porém, porque é muito diferente ensinar literatura, eu já fiz isso nas duas instituições, tá? É muito diferente você ensinar literatura na escola pública e você ensinar literatura na escola particular. É outro rolê, é outra coisa, viu, gente? E, além disso, né, disso tudo, ok? Da educação e da própria literatura, tem uma discussão teórica mais importante sobre a questão
da literatura. O que torna um texto literário? O que torna um texto literário digno de ser ensinado na escola? Né? Qual texto que eu vou selecionar? Por que o Machado de Assis é importante? Ok? Se você quiser descobrir mais sobre Machado de Assis, não perde a sequência de vídeos, porque no plural mesmo vou fazer várias coisas sobre Machado de Assis. Então vem comigo, tem um monte de coisa legal, gente. Eu estou tentando fazer a mensagem ser o mais acessível possível, por isso que eu me dei uma colher de chá de ser um pouco mais livre nesse vídeo, ok? Então dá uma checada lá na treta, não culpa o professor e deixa aí para mim. Você acha que como que a gente pode fazer para poder formar leitores? Como que a gente pode fazer para apresentar o Machado de Assis de uma forma melhor, para que não seja tão traumático esse momento? Né? Como que a gente pode fazer para apresentar a literatura de uma forma melhor? Há muitas saídas. Antes da gente terminar, só vou contar algumas experiências para vocês. Eu fiz um trabalho em 2019 numa escola que eu dava aula e eu apresentei alguns textos literários, né, do romantismo e dei a oportunidade dos alunos retextualizarem essas obras na forma que eles quisessem. Poderia ser uma música, poderia ser um desenho. Muitos escolheram desenhos, tiveram desenhos lindos, né? Mas teve um trabalho especial, um trabalho especial que me impressionou muito, cara. Foi sobre a obra Noites na Taverna, do Álvaro de Azevedo, e o grupo apresentou e ele fez uma comparação do texto escrito, texto em prosa, escrito, e o HQ, porque eu nem sabia, eu fiquei maravilhado, os alunos que chegaram com a versão em história em quadrinhos. Gente, isso é muito legal. Os alunos compararam as duas linguagens e observaram o que ressaltava mais na parte do HQ, como que a linguagem não verbal ela expressava características que não estavam presentes no texto original e como que o texto original também dava impressões, as sensações e coisas que não foram contempladas pelo desenhista dos quadrinhos, ok? Eu não trouxe aqui a obra, mas isso é outra coisa que eu acho muito legal de fazer, de comparar aspectos de obras literárias com outros tipos de produções e mídias. Nós estamos no século XXI, gente. Vamos abrir a cabeça para poder tirar a literatura do mofo, daquelas coisas lá mofada, esquecida, né? Aquela gente que fica lá tomando chá, né? Pega na xícara 5 dedinhos e faz uma aversão ao povo ou à internet. Não, lugar de literatura é onde as pessoas estão. A literatura tem que ser cada vez mais disseminada, democrática. Então a treta do Felipe Neto, ela é extremamente importante. Adoraria que o Felipe Neto visse meu vídeo. Já pensou se o Felipe Neto visse meu vídeo? Nossa, eu ia decolar, fora de brincadeira, né? Queria até saber o que ele ia achar disso tudo. Então, gratidão aí pelo Felipe Neto ter levantado isso tudo pra gente, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho. Agora minha língua bagunçou. Tá bom, vocês entenderam o que é pra fazer, né, gente? Não esquece não, tá? Dá uma força aí. Eu tô crescendo, tô continuando, tô retomando esse canal. Espero que vocês gostem desse conteúdo, beleza? Aguardo os comentários de vocês, hein? Até a próxima. Não perde os vídeos de Machado de Assis.